E a revisão da vida toda pode sofrer uma nova reviravolta, dessa vez a favor dos aposentados. Até que enfim, doutor, uma notícia boa, porque eu não tô nem dormindo direito e eu preciso me manter bem atualizado. Então, se você gosta de informações verificadas, inscreva-se nesse canal. E você está vendo que o barco está virando para lá, tá virando para cá e você precisa fazer uma análise completa. Qual que é melhor? Só a revisão da vida toda ou a análise completa do professor Nakamura? Com certeza, o professor Nakamura vai analisar cada contribuição sua perante o INSS para ver se está sendo reconhecida da forma correta. Isso não depende só da revisão da vida toda, só do STF. Então tem muita coisa para a gente trabalhar em cima para aumentar o seu benefício sem precisar esperar o STF. Link está no comentário fixado. Doutor, já entrei com a revisão da vida toda? Pode entrar também com essa análise completa, porque são várias outras revisões, vários outros direitos que não se restringem somente à revisão da vida toda. Doutor, ainda não me aposentei? Planejamento previdenciário, WhatsApp no mesmo link. Doutor, eu só quero saber se meu advogado está trabalhando certo. Temos um serviço de parecer jurídico também. Ou procure um outro advogado de sua confiança, porque tem muito advogado bom também, tá, pessoal? Tema 733. O que você precisa saber? Os efeitos da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Por quê? Porque a revisão da vida toda, você sabe que ela é um recurso extraordinário. Então, ela é um processo que surgiu em primeira instância, foi subindo e chegou ao STJ, julgou de forma unânime. Os ministros do STJ, dotados de notório saber jurídico, julgaram e a primeira vez que a revisão da vida toda chegou no STF, foi dado o entendimento de que ela sequer seria uma causa para o STF, porque ela trata de questão infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. Ela seria uma discussão entre as regras, né, de Lei 9.876, Lei 8.213 e o direito de opção do segurado. Então, era para ter acabado aí já. Mas tudo bem. Perdão. O tempo tá virando, meu Deus do céu. Eu vou me cuidar porque eu preciso de saúde para lutar pelos aposentados. Rapaz do céu, o tempo tá virando. Quando o Dias Toffoli, ao receber novamente a revisão da vida toda, ele permite subir esse recurso ao STF, e depois o STF decide que vai ter repercussão geral, ou seja, vai se aplicar para os outros processos, então ele dá o número do tema 1102. Só que aí você me pergunta, uai, mas eu vi o julgamento lá, a revisão da vida toda, ela não foi julgada no recurso extraordinário 1.276.977. Ela foi julgada nas ADIs. Então, guarda essa informação. A revisão da vida toda ela foi julgada indiretamente em outro processo nas ADIs, 2110 e 2111. Ações direta de inconstitucionalidade. Guarda essa informação que a gente está construindo aqui o raciocínio dessa aula, tá? Quando, a partir disso, a gente tem uma declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, essa decisão vai produzir efeitos. A inconstitucionalidade vai afastar a norma do nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, se eu declaro uma regra inconstitucional, um trecho da lei, esse trecho da lei ele vai sair fora. O que às vezes alguns alunos de direito, e talvez você esteja passando por essa dúvida, é que às vezes, pessoal, o trecho da lei ele continua na lei. Se você puxar lá, ele vai estar escrito lá na lei, só que ele não vai estar com eficácia jurídica, porque ele foi declarado inconstitucional. No Vademecum, sabe, aquele livro grande, aquela reunião de leis, né, da Constituição, leis e dispositivos, geralmente ele vem anotado bem pequenininho, ó, STF declarou inconstitucionalidade, verificar o julgamento tal. Para o estudante de direito não ser levado a erro, né, ou o próprio advogado.
Então, saiba que quando o STF declarar a inconstitucionalidade, ele retira aquele artigo da norma, mas às vezes o texto ainda está lá, só que não produzindo efeitos. O que a gente teve na revisão da vida toda? Bom, nós tivemos, tirando lá carência de salário e maternidade, fator previdenciário, vamos falar sobre só a revisão da vida toda, tá? Na revisão da vida toda, pessoal, nós tivemos a declaração de constitucionalidade do artigo 3º, que era a regra de transição. Essa regra de transição fala que serão considerados as contribuições de julho de 94 em diante. E aí, o que eu sempre falei, e outros membros da comunidade jurídica também, você só falar isso não afeta a revisão da vida toda. Tranquilo. Você falar que essa regra é constitucional, você não falou nada sobre a outra regra, tá tranquilo. Mas os ministros foram além. Diferente do que eles votaram 3 meses atrás, na sessão virtual de novembro, finalzinho de novembro do ano passado, agora eles mudaram o entendimento para que, ao declarar a constitucionalidade desse artigo, ele vá além. Vocês ouviram esse termo, né? A norma cogente, né? De aplicação obrigatória. Ou seja, o Barroso ele deu uma costurada lá, a gente sabe a manobra que ele fez, vocês já estão por dentro disso. Ele deu uma costurada e fez um julgamento além do que havia sido pedido. Julgamento, tem gente que está confundindo também julgamento extra petita e julgamento ultra petita. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Hoje o vídeo é sobre o tema 733. Eu estou construindo esse raciocínio porque quando a gente verificar esse tema 733, você vai ver que tem muito juridiquês. Então é importante a gente construir o raciocínio para você entender. Quando declara a constitucionalidade, você está falando que a norma é ok. Só que quando você declara que ela é uma norma cogente de aplicação obrigatória e você quer forçar a aplicação dela e tirar o direito do segurado escolher a opção mais favorável, você deu uma decisão e a dúvida, e até o ministro Alexandre de Moraes trouxe, né? A dúvida é: quais são os efeitos dessa decisão? Por quê? Porque, na prática, seria um embargo infringente, né? Um embargo que altera o mérito da revisão da vida toda sendo julgado na ADI. Mas não só isso. Essa decisão, ela pode retroagir? Ué, doutor, como assim retroagir? Já ouvi, retroativo, retroagir, parece que é um negócio de atrasado. Então, retroagir, ela pode valer para decisões para trás? O Zanin e o Barroso focaram muito na questão de que a revisão da vida toda não havia sido, como é verdade, né, não transitou em julgado. Mas a decisão de mérito foi antes dessa ADI. Aí, eles querem falar que já tiveram precedentes que uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, prejudicou o julgamento de um recurso extraordinário. Sim, tem esse precedente. Mas principalmente quando se declarou a inconstitucionalidade. Por quê? Porque aí você retira o objeto da norma, você tira aquele trechinho do artigo e aí um eventual recurso extraordinário realmente vai perder o objeto, ele vai perder o centro da discussão dele. Mas não foi o caso. Eles declararam constitucionalidade do artigo 3º e foram além, falando que essa é uma norma de aplicação cogente, é uma norma de aplicação obrigatória, ou seja, vai ter que aplicar julho de 94 em diante para todo mundo e o segurado não vai ter o direito de optar por outra regra. Pois bem, o Flávio Dino se embananou todo e depois, com a intervenção do Dr. Murilo White, da ABL, aí ele se
se explicou. E eu havia falado isso também no vídeo do intervalo, né? Quando eu fiz um vídeo no intervalo da sessão. Há, sim, duas normas. A que também permite as contribuições anteriores a 94. Quando a gente fala que uma norma é de aplicação obrigatória, então peraí. Até onde vai o poder do STF? Não só poder no sentido, né, político e tudo mais, mas no sentido assim, os efeitos da decisão. Porque olha só, pessoal, o que diz o tema 73... Perdão, pessoal, o tempo tá virando, eu tenho que me cuidar aqui, que esse negócio vai ficar feio. Olha, a decisão do STF que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo, né, de uma norma, não produz a automática reforma ou rescisão das decisões proferidas em outros processos anteriores que tenham adotado entendimento diferente do que posteriormente decidiu o Supremo. Em um parágrafo a gente tem muito o que estudar. Por isso que eu estou fazendo essa introdução, não é enrolando. Eu não enrolo. Se o vídeo tiver que dar 2 minutos, dá, mas se tiver que dar 25 minutos, vai dar. Eu tenho que explicar para vocês, pô. É dinheiro seu, você tem 100 mil de atrasado, você não vai assistir um vídeo de 20 minutos de alguém que estava lá para tentar explicar esse direito seu? Lógico que vai. Vamos lá, vamos entender. Ó, a decisão da STF que declara a constitucionalidade, ok, ou inconstitucionalidade, tá, de um preceito normativo. Então, a decisão lá que declarou a constitucionalidade do artigo 3º da regra de transição, não produz a automática reforma. Opa, então não é uma reforma automática, como queria fazer entender o Barroso e o Zanin. Mas vamos lá. Ou rescisão das decisões proferidas em outros processos anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Então, peraí. Processos anteriores. O processo tem que ser mais antigo ou a decisão? Por que eu digo isso? Porque a ADI é de 99. Se você considerar que processo anterior é a data do protocolo do processo, a revisão da vida toda surgiu em 2013, lá na primeira instância, e no STF em junho de 2020. Mas não, é a data da decisão. Então, a data da decisão da revisão da vida toda, 1º de dezembro de 2022, anterior a esse julgamento da ADI. Então, o que a ADI falou pode valer daqui para frente, a partir do momento que a ADI tiver o seu acórdão publicado, transitar em julgado, não vai ser mais possível entrar discutindo a revisão da vida toda. Só que, para decisões anteriores, o efeito não é automático. Não tem reforma da decisão. Vocês estão entendendo agora? Ô, professor Nakamura, agora eu entendi. Por isso que o senhor construiu o raciocínio. Falando, ó, a revisão da vida toda é um recurso extraordinário. Então, é uma decisão aqui. Guarda isso. As decisões foram tomadas em ADIs. Então, cabe esse entendimento do tema 733. E a decisão da revisão da vida toda é anterior à essa ADI. Então não é uma reforma automática, como queria o Barroso e o Zanin. Entenderam? A minha missão como professor é simplificar ao máximo. É te fazer entender isso. Mas não acaba aí, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada e as amigas pensionistas. Para que haja essa reforma ou rescisão, então é possível sim reformar a decisão da revisão da vida toda. Só que como? Será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria.
Ação rescisória é para processos com trânsito em julgado. Nenhum dos dois tem trânsito em julgado, nem as ADIs, nem o recurso extraordinário. Então, ação rescisória seria ter que esperar para daí entrar, ou recurso próprio. E não houve a interposição desse recurso próprio, por quê? Porque nos recursos extraordinários, a gente tem o quê? Os embargos de declaração. Então, segundo afirmou o STF, não se pode confundir a eficácia normativa de uma sentença que declara a inconstitucionalidade, que retira do plano jurídico a norma, com efeito ex tunc, que retroage, né, com eficácia executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão. Relator foi o ministro Teori Zavascki, que já não está mais entre nós naquele acidente triste, né, pessoal? Então, não se pode confundir eficácia normativa de uma sentença que declara inconstitucionalidade com eficácia executiva. Quer um exemplo para ficar ainda mais claro? Vamos lá. João ajuizou a ação contra uma instituição financeira pedindo para deixar de pagar uma dívida. Vamos fazer um exemplo claro aqui, que você também vai conseguir uma analogia, entender a revisão da vida toda. Então você lá está devendo e entra com uma ação pedindo para deixar de pagar uma dívida contra o banco. Só que o pedido foi julgado improcedente com o argumento de que a dívida cobrada pelo banco estava baseada na lei federal X, só para dar um exemplo. Então a dívida era legal, foi esse o entendimento, tá? Houve trânsito em julgado da decisão. Meses mais tarde, uma ADI contra essa lei X do plenário do STF julgou a ação procedente, declarando com efeitos ex tunc, que vai retroagir, vinculante, que a referida lei é inconstitucional. Então, o banco estava te cobrando de acordo com uma lei X. Você entra com uma ação, perde, né? E depois, meses depois o STF fala que essa lei X é inconstitucional. E você falou, aí minha dívida, né? O banco estava me cobrando numa lei que é inconstitucional. A decisão do STF faz com que a sentença que foi proferida contra você aposentado, nessa questão do banco, né, seja considerada automaticamente rescindida? Não. Então essa ação que você entrou contra o banco, em uma lei que depois foi declarada inconstitucional, ela não é automaticamente rescindida. A decisão do STF que declara constitucionalidade ou inconstitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores. Para que haja essa reforma ou rescisão, será indispensável a interposição do recurso próprio ou ação rescisória, quando o processo já transitou em julgado. Então, quando o STF, no controle concentrado de constitucionalidade, que é eu sei que são alguns termos difíceis, mas entenda. Quando o STF está julgando uma ADI, e ele decide que uma lei é constitucional ou inconstitucional, ele gera a consequência que se pode denominar de eficácia normativa, que significa manter ou excluir, declarando nula, a referida norma do ordenamento jurídico. Nesse caso, foi constitucional, então ele mantém esse artigo 3º, só que a dúvida vai se ele pode estender essa decisão para essa aplicação cogente, nessa aplicação obrigatória de julho de 94 em diante, para um processo que foi julgado anteriormente. Além da eficácia normativa, a sentença de mérito na ADI provoca também um efeito vinculante. Isso provoca mesmo, ele vincula, mas vincula o quê? E vincula quem? Consistente em atribuir ao julgado uma força impositiva e obrigatória em relação aos atos administrativos ou judiciais supervenientes. O que é superveniente? É o que vem depois, pessoal. Então, quando o ministro lá falou, não, mas a ADI vincula, lógico. O ministro Barroso é autor de livros de direito constitucional, ele sabe que vincula.
Mas ele quis forçar a barra falando que vai vincular a decisão anterior. Vincula se, por exemplo, a revisão da vida toda ainda não tivesse sido julgada. Ah, doutor, mas ainda vai ter julgamento da revisão da vida toda. Foi pautada para o dia 3 de abril. Então ainda vai ter uma decisão e essa nova decisão vai ter que estar vinculada. Só que aí a gente tem que lembrar do ministro Alexandre de Moraes. O que ele falou? Ele falou, mas lá não está aberta a discussão do mérito. É só questão de omissão, contradição. Então, vai ter que ter uma virada dupla de mesa. O Barroso forçou a barra na ADI, passou, e vai ter que forçar a barra lá na revisão da vida toda novamente, que já foi pautada. Só que o Barroso ele vai ter que começar a ir contra tudo e contra todos, meus amigos. Ah, doutor, mas isso ele tá fazendo, porque ele tem o apoio do presidente, né? Ele sabe que ele vai para cima, o presidente vai estar junto e é isso aí. Mas esse contra tudo e contra todos, ele vai ter que ir para cima de precedentes do STF que estão já solidificados. Ele vai ter que derrubar, sabe? É como se você tem um caminho aqui livre e um caminho aqui que você vai ter que derrubar mato, árvore, um monte de coisa que você já plantou. E o Barroso, se ele quiser manter isso aí, ele vai ter que ir por esse caminho, derrubando um monte de decisão que o STF já proferiu. Ele não vai derrubar só a revisão da vida toda, ele vai derrubar um monte de precedente. E isso pode gerar novos entendimentos, porque o próprio André Mendonça, ele estava refletindo sobre a questão, ele votou contra a revisão da vida toda, mas depois na ADI, ele falou, não, mas aí também não é um efeito automático. Por quê? Porque os ministros conhecem o tema 733, pessoal. Ou se esqueceram, né? Será? Tem mais. O ministro Teori Zavascki, olha, se tivesse o ministro Teori Zavascki aqui também, ele ia votar a favor dos aposentados e ainda ia dar uma aula pro Barroso, viu, meus amigos? Eu vou falar bem a verdade. Os atos administrativos e judiciais que forem praticados depois do julgado do STF deverão respeitar aquilo que foi decidido. Então, decisões posteriores, aí vai ter que respeitar o que foi decidido na ADI. Mas decisões anteriores, não. Em caso de descumprimento dessa eficácia executiva instrumental, a parte prejudicada, os aposentados, poderão ajuizar no STF uma reclamação com fundamento aonde? Fundamento na lei? Fundamento no decreto? Fundamento em instrução normativa? Não. Fundamento no artigo 102, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal de 88. E aí, meu amigo? E aí o Barroso vai ter que ir até contra a Constituição. Pelo amor de Deus, gente. O Barroso é o homem poderoso, um dos mais poderosos do Brasil? Olha o tanto de poder que ele tem na mão dele, olha o que ele está fazendo. Ele é um homem poderoso, no sentido de que ele tem muito poder na mão dele. Só que ele tem tanto poder assim para ir contra precedentes do STF e para derrubar uma reclamação com fundamento constitucional, a gente vai ter que ir para a rua, meu amigo. A gente vai ter que ir para as ruas, para a mídia, porque para o Barroso manter essa decisão da ADI, ele vai ter que ir contra tudo e contra todos. E não é contra todos aposentados só. Ele vai ter que ir contra precedente do STF e contra a Constituição, meus amigos. Eficácia normativa. Você declarar constitucionalidade ou inconstitucionalidade, isso opera de forma retroativa. Só que é isso que o julgado está falando. E o Teori Zavascki sabia que isso futuramente poderia acontecer no STF. Olha. A eficácia normativa, você declarar, é uma coisa. Agora, a eficácia executiva, esse efeito vinculante, pessoal, é outra.
O termo inicial da eficácia é executiva. É o dia da publicação do acórdão do STF no Diário Oficial, de acordo com o artigo 28 da Lei 9.868 de 99. Vai valer só quando publicar o acórdão e vai valer dali para frente, meus amigos. Acalma o seu coração. O efeito vinculante não nasce da inconstitucionalidade, mas do julgado que assim a declara. Em outras palavras, o dever de todos respeitarem aquilo que foi decidido só surge depois da decisão. O efeito vinculante não atinge os atos passados, sobretudo a coisa julgada. Os atos passados, mesmo quando decididos com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, não estão submetidos ao efeito vinculante da sentença, nem podem ser atacados por simples via de reclamação. Somente poderão ser desfeitos ou rescindidos, se for o caso, em processo próprio. Então, entenda. Se um caso mais grave, que, numa lei sendo declarada inconstitucional, não é um efeito automático, imagina na lei que é declarada constitucional e se mantém no ordenamento jurídico. Aí é que muito menos, né, pessoal? Aí que não vai ser automático mesmo. Tá entendendo? Então, se na hipótese mais grave de declarar inconstitucionalidade, esse efeito não é automático, não volta para trás, não é retroativo, imagina na ADI que o STF declarou a constitucionalidade. Tem coisa aí, né? E o STF não só tem um precedente, como ele já julgou novamente essa questão. Olha aí, a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação, ação rescisória, que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento do referido lapso temporal, estar-se-á diante de coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo STF, quer em sede de controle abstrato, quer em sede de fiscalização incidental de constitucionalidade. A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo, utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc, como sucede ordinariamente julgamentos proferidos, não se revela apta a si só a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz em nosso sistema jurídico um limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam da Corte. E o relator desse outro processo, ministro Celso de Mello. Só que, no seu voto, o ministro Teori Zavascki, ele dá uma possível solução. Ele fala que poderia propor uma ação rescisória para questionar essa decisão anterior. Só que, se essa decisão anterior estava de acordo com o entendimento então vigente, não cabe ação rescisória. Então, a sentença foi proferida com base na jurisprudência do STF vigente à época. Então, a decisão de 1º de dezembro de 2022 foi de acordo com o que já havia também sido decidido no plenário virtual, de acordo com o STJ, e era de acordo com a jurisprudência vigente à época. Então, posteriormente, esse entendimento que não se pode dizer que essa decisão impugnada tenha violado uma disposição de lei, porque ela estava de acordo com o entendimento vigente à época. Desse modo, não cabe ação rescisória em face de acórdão que, à época da sua prolação, estava em conformidade com jurisprudência predominante do STF. Vou repetir. Não cabe você desconstituir um acórdão que, na época que ele foi prolatado, na época que ele foi decidido, estava em conformidade com a jurisprudência predominante do STF. E o acórdão da revisão da vida toda já foi prolatado e já foi publicado. E sabe quem que decidiu esse outro processo também? O redator para o acórdão foi o ministro Gilmar Mendes. Pois é, pessoal. Então os ministros julgam e parece que esquecem, né?
mas a gente vai lembrar eles. Logo, a solução dada pelo ministro Teori Zavascki, essa de propor uma ação rescisória, só teria sentido se, na época que transitou o julgado, o STF ainda não houvesse posicionado sobre o tema. É mais uma polêmica envolvendo o artigo 343 do STF e também tem um outro julgado para a gente trazer em conteúdos futuros. Então, ficou uma aula extensa, ficou uma aula técnico-jurídica? Ficou, mas entenda que, resumo da ópera, inscreva-se nesse canal para informações qualificadas. O resumo da ópera é: a decisão na ADI tem efeito vinculante? Tem. Sim, tem. Vincula. Vincula sim. Mas vincula quem? Vincula os atos administrativos e judiciais posteriores, depois da decisão. Então a ADI vai vincular dali para frente. Mas e a decisão do mérito no STF? Essa não vincula automaticamente, porque é uma decisão anterior. Inclusive, até a publicação do acórdão já foi, para não ter discussão. O que você tá achando? Vem reviravolta por aí? Será que o Barroso vai contra tudo e contra todos? Quero saber a sua opinião, e eu vou fazendo mais vídeos. Quero que você compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe grandemente. E Deus abençoe também aquele que está lutando pela revisão da vida toda. Sejam os advogados, seja os aposentados que estão compartilhando vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima.